Graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã em Cristo. Bom estarmos juntos novamente aqui no canal Meu Alvo é o Céu. Hoje estaremos encerrando o Evangelho de João, capítulo 11. Você é meu convidado, minha convidada, logo após a vinheta para estarmos juntos. Hoje, então, nós estaremos meditando sobre o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 38 ao 57. E diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta onde uma pedra colocada à entrada. Então Jesus disse: retirai a pedra. Disse Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe faleis que, se você crer, veria a glória de Deus? Então tirai a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu és o que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham visto isso, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então o chefe dos sacerdotes fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntou eles. Aí está um homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como as nossas ações. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vós é o melhor que morra um homem pelo povo do que se pereça toda uma nação? Então não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num povo. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para as regiões próximas do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participar da purificação cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que virá a festa? Mas o chefe dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que alguém soubesse onde Jesus estava ou denunciasse para que pudesse prendê-lo. Então, nós vemos aí homens avarentos, homens de coração duro,
que procuravam então prender Jesus, não pelo motivo somente de cumprir as Escrituras, mas nós vemos aí pessoas gananciosas, arrogantes, que queriam poder a qualquer custo. Essa passagem narra duas situações opostas: a ressurreição de Lázaro, a surpresa, a alegria e a fé de muitos, e ao mesmo tempo a revolta, a irritação dos fariseus que não creram em Jesus. O milagre de Jesus, que o Evangelho de João nos relata do versículo 38 ao 44, Jesus solicita a remoção da pedra e a abertura do túmulo de Lázaro. Então, Jesus chega, vê onde Lázaro foi sepultado e pede para aqueles homens retirarem a pedra. Marta, então, humanamente, fala assim: mestre, já faz 4 dias que meu irmão está aí, já cheira mal, por que o senhor quer abrir? Não faz sentido. Então Jesus relembra Marta: se creres, verá a glória de Deus. Jesus então chama Lázaro para fora e Lázaro volta à vida. Então nós vemos que talvez, se olhássemos para hoje, nos tempos atuais, se alguém fosse solicitar, por acaso você trabalha na polícia científica para querer exumar o corpo, para ver as causas, você por acaso é químico para ver se ele morreu envenenado, qual tipo de doença, algum vírus raro. Talvez esses seriam argumentos que usaríamos hoje para tentar inibir a Jesus daquela ação. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, sabendo que aqueles homens só iriam crer se o milagre de fato acontecesse sem a sua presença, porque talvez se Jesus tivesse ido visitar logo que Marta avisou da sua doença, não iriam crer nele. Mas agora é uma situação diferente. Não tinha argumento, tanto é que a Bíblia deixa bem claro, faz 4 dias, ou seja, o corpo já estava num estado avançado de decomposição. Já cheirava mal. Então tudo realmente cooperava para que um milagre fosse incontestável. Esse milagre revela o poder absoluto de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro simboliza também a transformação espiritual que Cristo realizará em nossas vidas. Mudança de vida: morra para o velho homem e renasça para um novo homem, uma nova criatura. Lázaro, posteriormente a esse milagre, voltou a falecer. A Bíblia não fala do que, não relata do que, mas ninguém vê Lázaro andando pela rua aí falando: olha, eu sou Lázaro que Jesus ressuscitou. Então, nós vemos que, apesar de ele ter recebido o milagre de Jesus naquela época, ele voltou a falecer. Isso nos demonstra de que nossa confiança tem que estar nas mãos de Deus e não nas coisas deste mundo, que são passageiras. A resposta de Marta nos mostra muitas vezes que a nossa fé é limitada pela lógica humana, mas Jesus aponta para que confiarmos inteiramente em Deus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos do que Jesus é capaz. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água da vida, que Ele é a luz do mundo. Mas, quando eu preciso exercitar minha fé, será que Jesus é tudo isso mesmo? Será? Mesmo presenciando a multiplicação dos pães, mesmo vendo a mulher do fluxo de sangue curada, mesmo vendo o cego sendo curado, mesmo vendo o leproso sendo curado, será que Jesus, na hora de atuar na minha vida, eu precisar do milagre, Ele vai me atender, Ele vai ser capaz de fazer? E essas muitas vezes atrapalham de nós recebermos a graça, a misericórdia de Jesus sobre nossas vidas. Nós mesmos colocamos empecilhos para que Deus possa trabalhar e agir em nossas vidas. E é por isso que Jesus nos leva a refletir. Já não te disse? Se creres, verá a glória de Deus.
apontando para o caminho, que nós precisamos ter fé, que nós precisamos crer em Jesus. A reação dos líderes religiosos, do versículo 45 ao 57, após essa demonstração de Jesus, muitos creram em Jesus, assustando e incomodando os fariseus. O Sinédrio, ao ponto de Caifás chamar uma reunião extraordinária para falar sobre o ocorrido e apontar: olha, se nós deixarmos esse homem continuar fazendo o que faz, nós perderemos nossas regalias, nós perderemos o poder sobre o povo, e o próprio governo, que vê que a gente manipula o povo, vai nos descredenciar e vai nos tirar a posição. Então, nós precisamos acabar com esse movimento, acabar com Jesus. Nós precisamos, então, matá-lo. O contraste entre os que creem e os que não creram em Jesus mostra como o coração do homem pode responder de maneira diferente diante da verdade. A verdade estava diante dos olhos de todos. Jesus, de fato, demonstrou que ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele era o Messias. Ele fez coisas que nenhum outro homem fez, ele fez coisas que nenhum outro homem teria a capacidade de fazer. Tudo bem, estou a falar, ressuscitar a filha de Jairo, tranquilo. Fluxo de sangue, tranquilo. Mas tirar um homem de 4 dias da sepultura, não tem mais explicação, não tem mais narrativa, não tem mais nada que possa esconder este fato. E é isso que agora preocupa e incomoda o Sinédrio. Caifás, sem perceber, fala sobre a morte de Jesus. Morreria para salvar muitos. Um plano divino que ia além da sua ambição e poder. Lembre-se de que Jesus precisava morrer para que nós recebêssemos o perdão, recebêssemos a sua graça, recebêssemos a salvação. E alguém teria que ser instrumento disso. Então aqui começa a traçar e nós começamos a enxergar então como iria Jesus parar naquela cruz. Ganância, poder, dinheiro, privilégios. Coisas que moveram o coração dos homens para colocar Jesus naquela cruz. O mundo de perder o medo de perder seu domínio sobre o povo e suas regalias políticas impede de que os fariseus vejam quem é Jesus, reconheçam ele como Messias, como o Salvador. Por isso que a frase do pastor Zé Bruno é muito relevante agora, quando ele diz que profeta não come na mesa do rei. Nós vemos Daniel, não comeu na mesa do rei. Nós vemos José, não participou do banquete do rei. E eles estiveram tendo essa oportunidade, mas sabiam que quando precisasse repreender o rei, eles seriam questionados sobre suas ações. Por isso eles não participavam. Quando o profeta teve que ir lá e repreender Davi pelo seu pecado, pelo seu adultério, então se faz necessário que os profetas de Deus não se sentem na mesa do rei, para que não tenhamos o rabo preso com este mundo, e na hora que Deus mandar falar, nós abramos nossa boca e falemos. Essa passagem nos leva às duas situações. A primeira, a confiar em Deus, ter fé que Jesus nunca está atrasado ou adiantado e que podemos esperar em Jesus. Como nós vimos nas duas meditações anteriores. Na primeira, onde todos achavam que Jesus não se preocupava com a sua dor, Jesus não estava nem aí. E depois, logo em seguida, tendo Jesus ido lá visitar, o que eles esperavam de Jesus? Jesus Salvador estava lá na frente deles, eles esperassem
que Jesus estivesse antes, esquecendo que Jesus deixou bem claro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. E o segundo, tomar cuidado para qual lado nosso coração se inclina, para não ficarmos escravos das coisas deste mundo e termos que rejeitar o Salvador por poder passageiro. Num mundo cada vez mais egoísta, num mundo cada vez mais globalizado, num mundo cada vez mais onde valoriza o seu poder, o seu dinheiro, a sua carteira, o seu contra-cheque, Jesus manda nós irmos na contramão deste mundo. E você? Está disposto a abrir mão? Por causa de Deus? Por causa de Jesus? É uma coisa que eu e você temos que decidir. Nossos pastores, nossos conselheiros, nossos acompanhadores não vão poder decidir isso por nós. Vão poder nos orientar, nos consolar, nos direcionar, mas a decisão é nossa. E o que vale mais a pena? O ganharmos o mundo inteiro e perdermos nossa alma? Johnny, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem para oferecer? Diz a letra da música. O que nós temos para oferecer diante de Deus? Pensa, reflita nessas passagens. Se você não ouviu os 2 vídeos anteriores, fica meu convite aqui para você assistir, meditar e refletir. Para que você possa ser impactado, ser transformado por essas mensagens. Afinal, Lázaro ressuscitou. Jesus não chegou atrasado, não chegou adiantado. Jesus, ele se importava com Lázaro. Jesus se importava com Marta e com Maria. Mas é que era tudo no tempo de Deus. A gente possa aprender a esperar no tempo de Deus. É um desafio para o meu coração, um desafio para o seu coração, num mundo que vivemos nas coisas aceleradas, num mundo que nós vivemos no imediatismo, mas nós precisamos confiar no Deus que faz milagre. Deus possa te abençoar e a gente se volta a meditarmos e a refletirmos nas Escrituras no próximo vídeo, em nome de Jesus.